A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez para adorarmos a Deus. Eu quero agradecer a cada um que está assistindo a essa aula, que tem acompanhado as videoaulas, que Deus abençoe você e sua família grandemente. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, porque mais um dia o Senhor nos concedeu pela misericórdia dele, com a graça de Deus e a bondade de Deus. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui e vamos para a nossa aula. A nossa aula hoje é a lição de número 10. Já chegamos na lição de número 10, estamos chegando no final do trimestre e você, criança, que até agora tem acompanhado, que Deus abençoe sua vida. Você não está perdendo nada, muito pelo contrário, você está ganhando muito, você está ganhando conhecimento para o reino de Deus. Bom, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, que é muito importante você acompanhar, mesmo que a aula é rapidinho, você pode acompanhar depois, fazer a leitura e você vai acrescentar conhecimento na sua vida. Bom, a lição de número 10, ela tem por título assim, o Deus que fala. Deus fala e hoje nós vamos ouvir e aprender coisas das formas que Deus fala com a gente. Bom, o nosso texto bíblico está lá no capítulo de Atos, no capítulo 8 e o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Bom, eu quero com vocês depois só ler um versículo e vamos aprender então da palavra de Deus. Quero aqui, o memorizando, dizer para vocês que está lá no livro de Jó, no capítulo 33 e o versículo 14, que diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. É uma verdade. Deus fala de tantas formas e muitas vezes os nossos ouvidos estão, fechados para a voz de Deus, mas que a partir de hoje os nossos ouvidos se abram para ouvir a voz de Deus, que nós estejamos atentos para ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender hoje que Deus fala com o seu povo e espera que ouça a sua voz. Eu quero perguntar para você, você já ouviu a voz de Deus? Já? Não ouviu ainda a voz de Deus? Então vem aqui comigo que a gente vai entender como podemos ouvir a voz de Deus. E no nosso texto de Atos dos Apóstolos tem uma história linda, muito linda, de um encontro com Jesus. Bom, naquela época estava Saulo, depois da morte de Estevão, que eu já falei aqui para vocês, que Estevão foi morto, apedrejado, e aí Saulo era um perseguidor dos cristãos. E ele pediu uma carta para o grande sacerdote na época, para ele ir até a cidade de Damasco. E o que ele ia fazer lá na cidade de Damasco? Simplesmente ele ia perseguir os cristãos. Ele perseguia, ele prendia, ele não gostava dos cristãos. Então, ele pediu essa carta. E no meio do caminho, Saulo, ele teve um encontro, uma luz tão forte chegou até Saulo, naquele momento, no meio do caminho onde ele estava, e aquela luz o cegou, ele não conseguia enxergar, e foi tão forte aquela luz que ele não aguentou ficar em pé. Então ele caiu ao chão, e aí, de repente, uma voz delicada e suave falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. E Saulo perguntou: quem é o Senhor? E ele: sou eu, Jesus. Ai, gente, que lindo esse encontro com Jesus. Mesmo Saulo ali indo para um destino, porque esse foi o propósito. Jesus apareceu para Saulo porque ele estava indo perseguir os cristãos. E aquele que persegue os cristãos, nós que servimos a Deus, está perseguindo a Jesus. E naquele instante, Jesus falou para Saulo que ele usaria ele aonde ele estava indo, que ele poderia ir na cidade de Damasco e que ele seria um servo de Jesus. E Saulo foi até Damasco. Jesus falou para ele ir tranquilamente, que Jesus ia providenciar alguém para instruir ele, que ia orientar de tudo o que precisava. Ou seja, aquele encontro que Saulo teve com Jesus
estava agora acontecendo a mudança dentro dele. Ele estava recebendo algo muito bom. Bom, quando chegou na cidade de Damasco, Saulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Mas ali era um propósito. E no mesmo instante, Deus falou com Ananias quando estava orando. Ananias era um discípulo e ele estava orando e Deus visitou Ananias em visão e falou para Ananias ir até Saulo, mostrou o lugar onde Saulo estava e falou para Ananias ir lá porque Deus ia curar ele da visão, né? Ia devolver a visão dele. Ananias conhecia, né, Saulo, sabia que ele era um perseguidor, mas Ananias, ele temeu num instante e já pensou, mas é o Senhor quem está mandando que eu vá. Eu não posso temer, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, então eu não posso temer. Eu vou obedecer e vou seguir o que Deus mandou. E ele foi até o encontro de Saulo. Quando ele chegou lá, ele simplesmente falou, o Senhor o escolheu para trabalhar para ele. E nesse momento, quando Ananias levantou as mãos e colocou sobre Saulo, Saulo imediatamente voltou a enxergar e ainda foi batizado com o Espírito Santo. E ele começou a servir a Deus. Ai, que história maravilhosa essa, desse encontro com Jesus, dessa transformação. Tem a ver com o que eu falei na aula passada, nascer de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus. É quando nós deixamos as coisas erradas, quando a gente deixa aquilo que nos dá tristeza, que nos deixa cheio de pecado, e a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, o nosso coração é transformado, crianças. O nosso coração é alegre, o nosso coração fica cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E foi assim com Saulo, de pecador e perseguidor de cristãos, ele se tornou um cristão, um servo que trabalharia agora para o reino de Deus. Nós vimos aqui uma forma que Deus falou. E qual forma que você entende que Deus fala? Deus, ele fala conosco através de louvores, através da palavra dele e através da oração. E nas formas que Deus fala, Deus, ele tem um sistema para trabalhar com a gente. Porque muitas vezes a gente é ansioso, quer do nosso jeito. Mas não é assim. Deus, ele mostra pra gente que é não, igual no semáforo. Espere e sim. Então são essas formas que Deus trabalha. Ele pode dizer não para você, ele pode dizer sim, ou ele pode falar espere, não é o momento, tá, crianças? Então nós entendemos que para servir a Deus precisamos realmente ter a vida transformada pelo Espírito Santo, termos esse encontro com Jesus, de entender que Jesus ele é o Senhor das nossas vidas. Então que você fique com essa mensagem, assim como Saulo foi transformado, assim como ele era uma pessoa que tinha um coração ruim, que fazia as coisas erradas, que você tenha essa transformação na sua vida. E aquilo de errado que você fazia antes, que entristecia o coração de Deus, que você não faça mais, porque agora o Espírito Santo faz parte da sua vida. Eu quero orar com você, quero que você faça atividade e me envie, tá bom? E vamos orar agradecendo por esta aula maravilhosa. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma aula que o Senhor nos concedeu. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por esse exemplo que temos na palavra do Senhor, que podemos ter esse encontro com Jesus dia após dia. Que a nossa vida, Senhor, a partir do momento que tem esse encontro com Jesus, seja transformada. Que nós possamos nos dedicar, Senhor, em conversar com o Senhor. Que nós possamos sentir o Senhor e principalmente ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar conosco. Tenhamos sensibilidade para que entendamos qual é a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Fica com cada criança, dá uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, conto com vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.